E aí, pessoal, bom? Ligando aqui a câmera e falando aí qualquer coisa. Ontem teve a finalização, né, do processo de julgamento de Bolsonaro. E tenho algumas observações para fazer. Bom, Bolsonaro foi condenado, né? E nisso não tem surpresa nenhuma. O inquiridor, né, Alexandre de Moraes e a sua corja, a sua turma, realmente realizaram os desejos do coração deles, né, que era prender Bolsonaro. A esquerda, como um todo, ela age dessa forma. Quando elas não conseguem vencer por meio das suas artilusidades, por meio das suas artimanhas, dos seus enganos, ela resolve de outra forma, ou prendendo, ou matando, como aconteceu com o jovem na Universidade de Utah. É o modus operandi de fato da esquerda. A esquerda age dessa forma. Eu escrevi um post no meu Facebook esses dias que a única forma, o único desejo do comunista é o desejo de poder, a sanha do poder. Para eles não existem pais ou mães ou esposas ou nada. Eles não sentem nenhum sentimento. Em vias de fato, eles são psicopatas. Eles aniquilam as suas nações para se manterem no poder. Eles rodeiam-se de pessoas maldosas para realizar os seus ardis. A esquerda, o comunismo como um todo, o socialismo como um todo, em sua essência básica, é o desejo de poder. Alexandre de Moraes, o gordão lá, que esse Flávio Dino, cara, que nojo pensar que um dia eu já votei nesse cara. Enfim, é um adendo. Ele era do Maranhão, ele já foi governador do Maranhão. Para fugir do Satanás, a gente cai no colo do capeta, né? Fugindo de Rosiana Sarney, caiu no colo do Flávio Dino. É um absurdo, né? Mas hoje o Teatro das Tesouras ele foi desvendado, né? E a gente pôde realmente saber, muito por conta do Bolsonaro, né, quem realmente são essas pessoas, né? E o jogo que elas fazem de ter uma suposta oposição, quando na verdade não existe oposição nenhuma, são tudo viés, são todos parte de um todo, que se um ganha ou se o outro ganha, tá dentro de casa. Então é um jogo de cartas marcadas. Aí surge no meio desse jogo de cartas marcadas um outsider chamado Bolsonaro, que acaba desvendando, mostrando realmente quem são essas pessoas. E na época de Bolsonaro, desculpa estar me alongando aqui, eu sou um pouco prolixo, mas na época de Bolsonaro foi que as máscaras realmente caíram. As pessoas que se vestiam de suposta direita, de defensoras dos direitos humanos, de defensor do pobre e oprimido, as máscaras dessas pessoas todas caíram uma a uma. E isso foi que causou uma raiva absurda nesse povo, um desejo insano de querer extirpar de vez o Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, como o movimento que o acompanhou, que ficou conhecido como bolsonarismo. Cara, é uma complicação. Deixa eu voltar um pouco aqui na explicação sobre o comunismo. Eu chamei Alexandre de Moraes de comunismo, e aí de comunista, e aí quando a gente fala que uma pessoa é comunista, as outras pessoas que não fazem ideia do que é o comunismo, essa pessoa acaba pensando, ele nunca se declarou comunista, ou ele não faz parte de partido nenhum comunista, como se para
pessoa ser comunista, para a pessoa ser socialista, ela tem que estar associada a algum tipo de partido, ou estar declaradamente comunista, enfim. As ações das pessoas, as ações de uma pessoa determinam o que ela realmente é. Não é porque eu digo que eu sou flor, que eu sou flor de fato. As minhas ações é que vão dizer se eu sou flor, se eu não sou flor, se eu sou um espinho. E isso é difícil de entrar no imaginário popular, na grande maioria da população, isso é difícil de entender. Então, as ações desse indivíduo chamado Alexandre de Moraes é uma ação de um comunista. A busca incessante pelo poder, o desejo insano de perseguir o seu opositor político, esse desejo tirânico de tirania que esse ser tem. Então é esse tipo de ação que faz com que a pessoa se torne ou não um comunista. E as ações deste senhor chamado Alexandre de Moraes me diz que ele é um comunista. Eu não preciso de uma faixa dizendo olha, eu sou um comunista, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Isso aí é balela. Você tem que ver os frutos dessa pessoa, né? O Senhor Jesus, ele fala: pelos seus frutos os conhecereis, e pelos frutos deles a gente conhece quem eles realmente são. Eu fico pensando como tem muita gente boba ainda no mundo, como tem muita gente ainda desinformada no mundo, né? Muitas pessoas que acreditam que a esquerda defende os pobres e os oprimidos. Muitas pessoas que se dizem inteligentes, cara. Fazer um adendo aqui, cara, o esquerdismo em si, ele é uma doença psicológica, uma doença mental. O esquerdismo em si, ele é uma doença mental. É impossível, olha o que eu vou falar para vocês, é impossível que um ser humano que defenda esquerda, e aí eu tô falando do ser humano que tem o mínimo de inteligência possível, né? Pelo menos 2, 3 neurônios, aqueles que são capazes de raciocinar. É impossível que essa pessoa defenda qualquer tipo de ideologia esquerdista. E é nisso que a gente está hoje. Infelizmente a gente chegou em um ponto em que a virada, vamos se dizer assim, a virada de mesa se tornou uma coisa que pelos meios políticos e democráticos se mostram impossíveis. Deixa eu tentar traduzir de uma forma fácil para vocês entenderem. A gente tem meios democráticos, né? São os pesos e contrapesos que uma democracia tem para resolver os problemas. Uma das maneiras desses pesos e contrapesos existirem é a questão de que cada poder ele é independente de si, e cada poder ele tem em si a sua própria ação, a sua própria forma de trabalho. Deixa eu tentar achar uma palavra melhor. Ela tem as suas próprias, seus próprios deveres e suas próprias obrigações. E aí o que acontece? Tem coisas que só quem resolve é o Congresso. Tem coisas que só quem resolve é o Senado. Tem coisas que só quem resolve é o Supremo Tribunal Federal. E tem coisas que só quem resolve é a Presidência da República. Hoje não existe isso. O check and balance, o peso e o contrapeso está extinto no Brasil. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele invade os poderes do Legislativo, ele
legisla, ele executa. Então o que acontece? Para que existe Congresso, para que existe presidência? Entrega tudo na mão do Supremo Tribunal Federal, que às vezes eles confundem a palavra Supremo como Todo-Poderoso. O Supremo Tribunal Federal era apenas uma forma de dizer que era a última instância a quem se devia recorrer para uma ação civil ou criminal. Mas o que acontece? Hoje eles confundem o Supremo com o Todo-Poderoso. E aí eles, em vez de se nomearem Supremo Tribunal Federal, eles estão se nomeando Todo-Poderoso, faço tudo, eu posso tudo, Federal, Supremo Tribunal Federal, né? Tribunal Federal. Então o que acontece? Cara, às vezes fica até meio complicado, né? Meio canseira de falar, né? Vamos dizer dessa forma. Às vezes a gente não acha nem as palavras corretas, tropeça nas próprias palavras, nos próprios pensamentos, porque de fato esses caras nos deixam meio confusos, meio sem saber o que pensar. E é meio complicada essa questão. Então, voltando ao assunto aí do check and balance, hoje não existe mais o peso e o contrapeso. Tudo está na mão do Supremo. E por tudo estar na mão do Supremo, o que acontece? Os meios democráticos de se resolverem os problemas políticos do Brasil já não existe mais. É preciso de fato ter uma intervenção de fora, porque os meios aqui dentro do Brasil já não conseguem mais, não tem mais o que fazer. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo para você. Vamos supor que o Alcolumbre, por um milagre do céu, decide pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, só um exemplo. O que acontece? Esse cara, esse Alexandre de Moraes, ele pode muito bem, depois que acontecer a votação, ele chegar com uma canetada e dizer: essa votação é nula, porque fere os princípios de imparcialidade. Cara, olha o ponto em que nós chegamos. E isso, cara, não é uma hipotesia, vamos dizer assim, não é uma hipótese utópica, é uma hipótese real. É uma hipótese real, pode acontecer facilmente. Vê o tanto que nós estamos perdidos. E aí quando eu olho as pessoas sem saber o que realmente está acontecendo com o Brasil, que caminha a passos largos do que hoje é Cuba, que caminha a passos largos do que hoje é a Venezuela, a pessoa olha e a gente fala isso e as pessoas sorriem na nossa cara, velho. Sabe, eu vi um bate-papo em um desses canais de YouTube aí, falando dos anos 50 na Venezuela, das televisões que falava abertamente, que defendia esqueci o nome do cara lá, né, antes do Maduro, que entrasse no governo para resolver o problema da ditadura que existia lá e tal. E vários populares, cara, milhões de pessoas foram às ruas para dar poder para essa pessoa que se tornou tão quão pior até do que o ditador que ali estava. E hoje, aqueles canais de televisão que apoiavam, que noticiavam como uma coisa boa, hoje eles foram extintos de lá, foram perseguidos um a um. Cara, uma coisa que eu aprendi a duras penas: nunca dê poder a um ditador.
Nunca dê poder a um ditador. Nunca dê poder a um comunista. Nunca dê poder a uma pessoa que fala que vai defender a classe trabalhadora. Nunca faça isso, porque se você fizer isso, você está entregando a sua liberdade para esses porcos. É isso que eu tinha para hoje. Queria desabafar um pouco. E é isso. Talvez eu poste isso aqui no YouTube, que é meio complexo você postar alguma coisa nesse sentido hoje. Eu talvez não poste por medo. Vamos lá, tamo junto. Seja a vontade do nosso Senhor. Grande abraço a todos vocês.